Crenças limitantes. O que são as crenças limitantes e como que elas determinam a forma como a gente vai experienciar absolutamente tudo na nossa vida? Crenças limitantes são conceitos e ideias que a gente tem sobre como a vida funciona. A gente também pode olhar para isso, para as crenças, como filtros que a gente coloca na nossa frente para interpretar a realidade, para entender como que a gente tem que se colocar e como que a gente tem que agir diante das situações que se apresentam para a gente na vida. Mas, como as nossas crenças elas são como filtros, o que acontece é que a gente acaba interagindo com a vida, de uma forma ou de uma perspectiva muito limitada. Mas antes de explicar como que as nossas crenças limitantes, elas vão ser determinantes com relação a tudo que a gente vai experimentar na nossa vida, eu quero explicar para vocês como que elas são construídas. As nossas crenças limitantes, elas são construídas a partir da nossa infância. Então, quando a gente nasce, a gente vem para o mundo numa energia muito próxima da nossa real natureza, muito próxima de quem a gente é de verdade. Você já deve ter percebido que um bebê ou uma criança pequena, eles estão vivendo sempre no momento presente, sem se preocupar com o que vai vir depois, com o que vai acontecer no dia seguinte. E que também a gente ainda não desenvolveu o hábito, ou a crença de estabelecer julgamentos com relação a tudo que chega. Então a gente tem a tendência a confiar em qualquer pessoa que a gente conheça. A gente não vai julgar essas pessoas que a gente acabou de conhecer. Um bebê, por exemplo, não vai julgar uma situação que num primeiro momento pode parecer desafiadora, como aprender a andar, aprender a falar. Ele vai só tentar várias vezes, repetidas vezes, até que ele consiga desenvolver essa habilidade. E aí, até por uma questão de sobrevivência, para que a gente aprenda a se colocar no mundo, a gente vai começar a prestar atenção em como é que os nossos pais ou aqueles que nos criaram se comportam. E vamos começar a repetir esses padrões de comportamento. Se a gente olhar para isso pelo viés da metafísica, um bebê, quando ele nasce, ele vem numa vibração muito alta, de uma frequência muito alta, a frequência vibratória do amor, próxima da nossa real natureza, que é o amor. E aí, o que acontece? Quando a gente vem para cá, a nossa maior expectativa, o que a gente mais quer é ser amado, é ser aceito, é pertencer, fazer parte. E para fazer parte, a gente vai dar de encontro com a vibração dos nossos pais, que já está ali vibrando dentro do sistema de crenças deles. E, portanto, numa vibração, numa frequência vibratória muito mais baixa que a nossa. E o que a gente faz? Como a gente não consegue fazer com que este adulto se eleve até a nossa vibração para que a gente se encontre, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar a nossa vibração para que este encontro aconteça. E aí, neste lugar de encontro, a gente se sente pertencente, a gente se sente amado, a gente se sente parte. E aí, a gente vai fazendo isso com relação a todas as formas de se comportar e de estar no mundo que essas pessoas nos ensinam. Se ao invés do viés metafísico, a gente fosse olhar pelo viés da psicologia, existe uma teoria, chamada de síndrome do amor negativo, que explica como isso acontece. Então a gente nasce, e a gente começa ali a se relacionar com os nossos pais, e aí os nossos pais, na intenção de nos educar, começam a nos repreender com relação à forma como a gente se coloca, com relação à forma como a gente age. E tudo isso vai ficando ali gravado no nosso subconsciente. Então, para que a gente se sinta aceito pelos nossos pais, a gente começa a deixar de agir de acordo com a nossa essência e a gente passa a agir conforme o comportamento deles. Por isso que se chama síndrome do amor negativo, porque a gente vai copiar, inclusive, os hábitos que não são legais, inclusive
os padrões de comportamento que são mais negativos. Por quê? Porque a gente vai funcionar como se fosse um espelho para os nossos pais. É como se a gente dissesse para eles: olha, esse jeito aqui não estava legal, então agora eu estou copiando exatamente o que você faz. Eu estou sendo exatamente igual a você. E agora, você vai me amar? Independente do viés que a gente olhe, né? É importante que a gente entenda que uma vez que a gente constrói esse conjunto de comportamentos, esse conjunto de ideias de como a gente deve agir diante do mundo, a gente passa a acreditar que esse conjunto de ideias é quem nós somos, né? É quem representa a nossa personalidade, representa a nossa persona. Então, o que era a princípio só um conjunto de ideias passa a ser a nossa personalidade, passa a ser quem a gente acredita que a gente é. E a gente começa a viver a partir disso, a gente começa a interpretar todas as situações que chegam pra gente a partir desse conjunto de crenças. Aqui nesse ponto é importante que a gente entenda que eu estou explicando a forma como a gente constrói, né, essa nossa persona, como a gente constrói quem a gente acha que a gente é a partir das nossas crenças de uma forma muito simplificada. Porque se você imaginar que muitas vezes a gente tem várias pessoas importantes na nossa infância que influenciaram a construção dessas crenças, você vai pegar um pouquinho aí de cada um, vai fazer um mix como se fosse uma colcha de retalhos para construir essa sua identidade. E aí, para adicionar mais um ingrediente nesse caldeirão, existem muitos estudos da psicologia, né, que indicam que apenas 50% daquilo que a gente acredita que a gente viveu na infância aconteceu de verdade. Então, os outros 50% também são criados a partir da nossa já interpretação dos fatos. Então, para vocês verem como essa construção ela é muito complexa, né? Não é só você traçar de volta o perfil do seu pai, o perfil da sua mãe ou o perfil de qualquer outra pessoa que tenha te criado. É muito mais tentar olhar para dentro e perceber qual foi o seu julgamento, qual foi a sua interpretação com relação àqueles fatos e como você continua interpretando situações parecidas com aquelas que você acredita que você viveu hoje na sua vida. E aí, como tudo no universo é energia, isso não é diferente com relação às nossas crenças. Cada uma das nossas crenças limitantes emite uma frequência vibratória que vai se alinhar com uma outra frequência vibratória similar, produzindo as situações que a gente vê na vida da gente. Então, vamos supor que você acreditou, né? Que você tem uma crença de que dinheiro é difícil de ganhar, de que a gente tem que trabalhar duro para ter dinheiro na vida, de que nem todo mundo vai ter muito dinheiro, né? Que a pessoa precisa merecer muito para ter dinheiro na vida. Você vai começar a procurar no seu cenário, por isso que é limitante, né? Porque nos limita. A realidade que é assim, que não tem nada a ver com essas crenças, ela vai fechar e vai colocar o nosso foco só naquilo que a gente acredita. Então, como o seu foco está fechado de acordo com essas crenças, né? Imagina aqui que as minhas mãos são essas crenças. Você vai procurar dentro dessa realidade só o que se adeque com isso daqui. Então pode ser que você vá arrumar um trabalho onde você não seja bem remunerado, pode ser que você vai trabalhar muito duro, muitas horas por dia e não vai conseguir gerar riqueza, prosperidade, dinheiro para você. E dessa forma, quando essas coisas acontecem, você se sente muito confortável, chega a dar um alívio, porque você fala, nossa, é mesmo, bem que os meus pais me falaram, bem que eu tive aqui uma intuição de que dinheiro não é fácil, de que a gente precisa muito para conseguir ganhar e de que só vai conseguir quem realmente merece. E aí você vai somando as suas crenças, né? Porque se além dessa crença de que dinheiro é difícil, você ainda tem uma crença de não merecimento, pronto, foi a combinação perfeita. E aí a gente começa a criar todas essas situações na nossa vida ou focar nessas situações na nossa vida
para que a gente confirme as crenças que a gente tem. Eu fiz aqui então um desenho para explicar isso, né? Então aqui estamos nós, circulados pelas nossas crenças limitantes, as nossas crenças limitantes emitindo um padrão vibratório que vai encontrar outras frequências de padrão vibratório similar, formando aí então a nossa situação de vida. Aí você pode me dizer: ah, Renata, mas eu sou muito diferente do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe eram pessoas muito tristes, eram pessoas que tinham problemas com depressão, e eu levo a minha vida muito alegre, eu levo a minha vida de uma forma muito leve. Mas é engraçado, porque mesmo assim a nossa situação de vida acaba sendo muito similar. Por que que isso acontece? Porque apenas 5% das nossas crenças estão na nossa mente consciente. Os outros 95% ficam aqui, ó, no nosso subconsciente, com uma barreira que o professor Joe Dispenza chama de nossa mente analítica. Quem é a nossa mente analítica, se não o nosso próprio conjunto de crenças, né? A nossa mente analítica é aquele ser que olha para situações, né? E vai buscar lá no passado alguma situação semelhante para poder tomar a decisão de como agir. Então a gente está agindo sempre baseado no quê? No nosso passado, sempre baseado só naquilo que é conhecido. Mas o conhecido é muito limitado. Por isso que a gente continua produzindo situações na nossa vida que são bastante limitadas. Porque a nossa resposta, ela vem dentro do que a gente já conhece. Como é que a gente vai criar diferente se a gente está respondendo, né? Se a gente está reagindo no mundo dentro desses balõezinhos de limitação? Entendido isso, como que a gente faz então para mudar as nossas crenças ou para ressignificar as crenças que a gente tem, os conceitos que a gente tem a respeito da nossa vida? Como a gente faz para acessar o nosso subconsciente? A gente vai acessar o nosso subconsciente quando a gente conseguir acalmar a nossa mente. Para isso é que serve a meditação. Mas, ainda assim, se a nossa mente analítica é o nosso próprio conjunto de crenças, né? É o julgador dessa história toda, a gente não vai conseguir alterar os programas a partir da nossa mente, a partir de quem está rodando o próprio programa. Se você tem um programa de computador e você quer fazer qualquer alteração nele, como é que você faz? Tem que existir um programador, certo? O programa não altera a si mesmo. E quem é que vai fazer o papel aí do nosso programador? Quem vai fazer esse papel é o nosso eu superior. É a nossa intuição. Se você não tem ideia do que eu tô falando, dá uma olhadinha aqui no meu vídeo sobre quem é o nosso eu superior. Então, o nosso eu superior, ele vai agir como um reprogramador deste nosso sistema, mas para que ele consiga agir, né, para que ele consiga atuar no nosso subconsciente, para nos ajudar a ressignificar essas situações do nosso passado, a gente precisa se abrir para isso. E a gente se abre, a gente fica mais permeável a essas alterações quando a gente diminui a nossa atividade mental, né? Quando a gente deixa de ficar suscetível a todas essas informações que estão chegando o tempo todo e a nossa mente analítica que não para de funcionar. Como a nossa mente analítica, ela tá enviando mensagens pra gente, milhões de mensagens, né? A todo o tempo, a gente não consegue se abrir para essa nossa inteligência superior. Então, por isso, a meditação ajuda muito nesse momento. Quando a nossa mente está mais silenciosa, a gente consegue se abrir para essa inteligência, para que ela nos ajude a ressignificar as situações. Por que eu falo ressignificar? Porque quando a gente se abre para o nosso ser espiritual, né? Quando a gente se abre para o nosso eu superior, a gente não vai deixar de se lembrar das situações pelas quais a gente passou na nossa infância, que fizeram com que a gente acreditasse que a vida funciona daquela maneira. Mas a gente vai ressignificar uma situação. Então, vamos supor
que um dia você queria muito um brinquedo, né? Você estava passando em frente a uma loja, queria muito um brinquedo e pediu para o seu pai: pai, eu quero muito esse brinquedo, compra para mim essa boneca? E o seu pai ou sua mãe tenha falado para você: ah, filho, não, agora não tem condições, não é seu aniversário, não é Natal, não é nada. Não vou te comprar essa boneca. Você pensa o quê? Que dinheiro dá em árvore? E aí você gravou no seu subconsciente, né? Você sentiu uma dor porque você não conseguiu ter o que você queria, e aí você gravou no seu subconsciente que dinheiro não é fácil, que dinheiro não dá em árvore, todas essas crenças. Quando você consegue ressignificar, acessar essa cena novamente e ressignificar ela dentro de você, todas as vezes que ela vier de novo à tona, você não vai se reconectar com aquela dor que ela te causou no passado. Isso é ressignificação. E aí, como ela não gera mais aquela dor, como ela não gera mais aquele sentimento, ela não vai emitir mais a frequência vibratória ligada a essa emoção. E como ela não emite mais essa frequência vibratória, você deixa de atrair situações similares. A gente começa a se reinventar. A gente começa a se abrir para outras possibilidades. Porque se a crença de que ganhar dinheiro é difícil não é real, então talvez ganhar dinheiro seja algo natural. E aí, a frequência vibratória de ganhar dinheiro é algo natural, é uma frequência vibratória muito mais alta que vai atrair outras situações com esta frequência vibratória para a sua vida. E aí, a partir desse novo ponto de vista, a gente vai começar a se conectar com situações similares. E se você fizer disso um hábito, isso vai mudar a sua personalidade, a forma como você se coloca no mundo com relação a esse assunto. Você consegue reconhecer na sua vida quais são os seus padrões de comportamento? Quais são as suas crenças limitantes? Deixa aqui para mim nos comentários. É a partir deste reconhecimento, né? Primeiro a gente entende como a gente é, para depois a gente conseguir promover o processo de mudança. Então eu deixo aqui um exercício como sugestão. Coloca aí no papel as principais áreas da nossa vida e tenta entender qual é a sua relação com essas áreas, né? Qual é a sua relação com o dinheiro? Qual é a sua relação com a sua vida profissional? Como é que é a sua relação com a sua vida amorosa ou com a sua vida com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais? A gente precisa muitas vezes reconhecer que esses padrões existem, que eles estão atuando na nossa vida para que a gente consiga mudar, tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo.